Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer. No primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Em sua 72ª edição, o programa Futebol de Goiás e suas histórias viaja ao interior do estado para contar um pouco da trajetória do Caldas Esporte Clube. Tradicional representante de Caldas Novas, o paraíso das águas termais, o Lobo-Guará foi fundado no início da década de 80, mas foi na década seguinte que viveu seu auge. Fruto do entusiasmo de uma família mineira, vinda de Araguari, o Caldas nasceu do amor dos irmãos Mineirinho pelo futebol, primeiro batizado como São José, para depois surgir como Caldas Esporte Clube. O ano mágico do Caldas foi o de 1994, quando chegou a liderar o Goianão e ser a sensação do início daquela competição. A última vez que participou da elite foi em 2001. Na atual temporada, 2015, o Caldas inicia a luta desde a 3ª divisão para tentar voltar aos dias mais gloriosos. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Clínica Veterinária Dog Company, o seu animal em boas mãos. E Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. E hoje vamos de Caldas Esporte Clube. Time fundado em 20 de dezembro de 1981 na cidade de Caldas Novas e que tem por trás Vinícius Tondolo, uma família empreendedora que veio do interior mineiro, do Triângulo Mineiro, para fazer aqui na cidade de Caldas Novas, onde a nossa equipe veio hoje conhecer essas histórias, um pouquinho do Caldas Esporte Clube. Uma das grandes forças da região sul do estado de Goiás, no aspecto futebolístico, corre na origem o sangue mineiro. Os mineirinhos foram os responsáveis pela criação do Caldas Esporte Clube. E ao nosso lado, o Gilson e o Adair, Rafael. Gilson Antônio Pereira e também Adair José Pereira. Começando pelo Gilson. Por Gilson. Quem é Gilson?
Gilson é um jovem que morava em Minas Gerais, nascido em Araguari. Em 79 resolvemos vir para Caldas Novas para mexer com comércio. E aqui chegando, montando uma mercearia e venda. Na época, cidade pequena e tal. Então, uma das grandes atrações que tinha aqui já era o futebol amador, que já disputava aqui alguns times aí, o campeonato amador e um campeonato muito cerrado. E aí a gente pegou e gosta do esporte também, aí resolvemos começar com um timezinho aí pequeno, que chamava na época São José, que era o nome da nossa primeira mercearia aqui em Caldas. E aí nós disputamos algum campeonato e surgiu a ideia de registrar esse time na Federação Goiana. Aí na época precisava de fazer a liga. E para fazer essa liga tinha que ter 3 times registrados na Federação Goiana. Então em 1980 nós começamos esse trabalho. Eu, juntamente com a Adair, com o Wilson, que nós éramos 3 irmãos e os 3 sócios dessa mercearia. E assim resolvemos fazer esses times de futebol. Aí registramos na Federação Goiana o São José Esporte Clube, Clube Atlético Caldense e o Caldas Esporte Clube. E de lá para cá, grandes histórias aconteceram. Nós ficamos que, na época, era muito difícil, porque não era essa facilidade de hoje, né? Que tem a internet e tal. Quando você preparava os papéis aqui, as atas, aí chegava lá em Goiânia, Federação Goiana, por causa de alguma coisinha lá, você tinha que retornar esse papel todinho, vir para Caldas Novas de novo, né? Arrumar esse papel para retornar para a Federação Goiana. Na época também a gente não pode esquecer, teve um rapaz chamado Luiz Carlos, apelido de Quarentinha, de Araguari, que ele já era envolvido assim para registrar time, essas coisas, então ele tinha um conhecimento muito grande. Mas isso, assim, a família de vocês se empolgou e era uma família que já em Araguari gostava de futebol? Que a família nossa já era um time de futebol, né? Que nós somos de 12 irmãos, né? E homens somos 7. Então, e a gente que não é bom de bola, o que você tem que fazer? Você tem que ter um time de futebol para você jogar, né? Senão você não acaba ficando por fora. Então, essa pra gente brincar do dia a dia, nos domingos, tal, a diversão, e aí nós foi profissionalizando esse sonho. E nós sabemos que Caldas Novas, né, é uma cidade que vem gente do mundo todo, então precisava também um time aqui para divulgar, para começar a história da cidade, né? E aí foi essa ideia nossa. Então nós fomos, aí registramos esses times, levamos esse time para a 2ª divisão, disputamos a intermediária na época, subimos para a 1ª divisão. Em 94, nós disputamos o Campeonato Goiano da 1ª Divisão, onde ficou em 4º lugar. Então, é uma história boa. Em 94, teve história bonita, que nós estava bem no campeonato e tal, mas infelizmente, que entristeceu até, assim, eu particularmente, esfriei um pouco do futebol depois de um jogo que nós tivemos lá no Craque, de Catalão. Quando nós jogávamos lá, terminando o jogo, que viemos embora, aí uns amigos nossos que ajudavam no time, que pagavam as mensalidades direitinho e tal, aí envolveu num acidente, nós perdemos 4 torcedores do Caldas Esporte Clube. E daquele dia pra cá, assim, o time deu uma baqueada, sabe? Porque são pessoas muito queridas na cidade, são pessoas que deixaram saudades e que acompanhavam o time, o dia a dia do time. E um dos integrantes do time dos Mineirinhos é o seu irmão, Adair José Pereira, que está conosco também na edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias, que vem a Caldas Novas. E eu queria saber por você, quem é Adair? Adair é o irmão mais velho do Gilson. Como eu já disse, nós somos uma família muito grande, com 12 irmãos, vindo para Caldas Novas em 79, e então deixando nossa cidade de Araguari, município de Araguari. Então a gente gostava muito de um futebol. E lá a gente já tinha o nosso time e viemos para cá também brincando e jogando. E essa ideia foi surgindo de uma forma, de uma necessidade, como eu disse, a gente jogando e foi criando uma amizade. E isso foi crescendo. E foi até que a gente resolveu, através do Gilson, que participou, como ele já disse, de um amigo dele, do Quarentinha, que lá da nossa cidade também, a fundar um time, que foi muito difícil, realmente é uma época muito custosa,
custo caro, nós pequenos, sofredor, não ajudava, ninguém, não tinha participante, porque ninguém acreditava, né? E a gente, até assim, da medida do possível, fazendo de todos os esforços, a fundar esse time, com a diretoria, o clube, os 3 clubes, com a Liga Desportiva, e foi de passo a passo, com muita dificuldade, mas com muito respeito, com muito carinho, e aquela tradição, gostar do futebol. Os irmãos Mineirinhos, que são idealizadores do Caldas Esporte Clube, hoje contam as histórias desta equipe aqui no Futebol de Goiás e suas histórias: Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondo. Futebol de Goiás, volta já. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 30 de agosto de 1953, a Anapolina recebeu o Uberlândia para a realização de um jogo amistoso no estádio Manuel Demóstenes, em Anápolis. O duelo terminou empatado em 2-2. Os gols da Chata foram anotados por Lebreia e Zeca Puglisi, enquanto Marcelo e Demar anotaram para os mineiros. A rubra esteve em campo com Salvador, Ginu e Mirim, Nego, Otacílio, depois Iberê e Álvaro, Calango, Lebreia, Foca, Barbosinha e Zeca Puglisi. Década de 90. No dia 30 de agosto de 1995, o Goiás enfrentou o São Paulo no Serra Dourada pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto entre esmeraldinos e tricolores ficou no empate sem gols. O Goiás era treinado por Hélio dos Anjos, que mandou a campo Klemer, Zé Teodoro, Márcio Goiano, Hildo e Ronildo, Romeu, Sandoval, Wallace e Paulinho, Batistinha, depois Edson Pezinho e João Paulo. Década de 2000. No dia 30 de agosto de 2013, o Atlético recebeu o Oeste de Itápolis no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro Série B e colocou fim a um jejum de 7 jogos sem vencer no palco maior do futebol goiano. Os gols do Dragão foram anotados pelo meia Bida, Jorginho, o volante Marino e também pelo lateral direito John Lennon. Treinado por PC Guzmão à época, o Atlético teve em campo Roberto, John Lennon, Arthur, Ednei Hernandes, Dodó, Marino, Bida, depois Regis, Jorginho, depois Jefferson e João Paulo, Anselmo, depois Adriano Michael Jackson. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, Rede da Construção, Clínica Veterinária Dog Company e Shopping do Escritório. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e você pode conhecer mais detalhes, mais fatos da história do Caldas Esporte Clube, nossa atração desta edição do Futebol de Goiás no site www.futeboldegoias.com.br. Adair, Gilson, nossos convidados para falar sobre o início da trajetória do Caldas Esporte Clube. Adair, como que vocês vieram de Araguari? Por que vieram de Araguari para Caldas Novas? E como vocês começaram a organizar o futebol amador aqui em Caldas Novas? Isso surgiu na época assim, até meio instantâneo. Um irmão mais velho, o Orides, veio para Caldas Novas primeiro. E surgiu na época que a gente perdemos nosso pai, no fim de 79. Aí ele resolveu, foi lá e queria que a gente viesse para Caldas Novas. E nós viemos aqui, gostamos da cidade e
surgiu um negócio na mercearia, nós acabamos concluindo esse negócio e foi assim essa história de nós virmos para Caldas Novas. E para gostar do futebol, é aquilo que a gente tinha dito antes, que a gente já gostava lá, já era um rapazinho novos, com muitos irmãos, sempre brincava no futebol e que não tinha muito também, Caldas Novas, naquela época não oferecia muito esporte, essas coisas assim, tinha os clubes e mais o pessoal também era envolvido no futebol, de qual que a gente gostava muito. E nós participamos, começamos a entrar nessa historinha aí de futebol, disputando uns campeonatinhos regional municipal. E aí por isso que foi o time do São José, a Associação Atlética São José, que era da mercearia de vocês, então eram seus amigos e funcionários. Exatamente, nós fizemos um timinho, nós fomos concluindo os melhores jogadores na época e nós resultou o time com o nome do Supermercado São José. Aí na época nós então pôs o São José e surgiu um nome e nós fomos disputando com nós mesmos jogávamos, nós tínhamos amigos e surgiu esses jogadores. E tinha gente boa jogando? Quem era o craque do time? O time maior era eu mesmo, né? O melhor, o craque. Mas... Você era o dono do time. Claro, com certeza. E do time, da bola, né? Tudo, então tem que ser o melhor, né? Então tem que jogar. Tem que jogar, é verdade. Mas nós tínhamos vários jogadores bons, raça, e treinava muito. Não tinha muita coisa a fazer, todo dia à tarde treinava bastante, então surgiu um time bom. Era muito bom, um time bom. E além da Associação Atlética São José, time da mercearia de vocês, surgiu a necessidade de se criar uma liga. E obrigatoriamente, para que se fosse criada uma liga, Gilson, vocês criaram outros 2 times amadores. Exatamente, porque aí já era uma exigência da Federação Goiana. Para a gente fazer essa liga, para fundar essa liga, nós tínhamos que ter 3 times registrados na Federação Goiana. Aí que começamos essa luta, já tinha um time registrado e aí nós fizemos mais outro time, registrou, em seguida mais o outro, aí ficou os 3 times. Mas cada irmão assumiu um time? Como é que funcionava isso? Não, na verdade, o que sempre estava na ativa era um, sabe? Então os outros nós fizemos mais só para exigência da Federação Goiana mesmo. Então, porque a cidade era pequena e aqui tinha um grande problema, que tinha 2 campos só. E aqui tinha 50 times de futebol, cada setorzinho então tinha um time. Então para você treinar num campo desse, às vezes você tinha que ficar na fila, né? Não era todo dia. No começo do campeonato, quando começou o profissional, era complicado, porque nem todo dia que você queria treinar você tinha o campo, porque o campo não aguentava, era um campo só para os jogos e para muitos times treinar, que não podia também acabar com os times dos setores aqui, né? Então nós teve que ter o bom senso de ter essas parcerias. Então aí o Caldas sempre teve um time só, já mais partindo para o profissional. E na época também o jogador só de Caldas Novas não tinha condição, então nós tivemos que contratar alguns jogadores, né? Aí tem até uma história que teve alguns jogadores que tentou ser profissional atleta, não deu certo, mas na vida política está bem, que é o caso do Misael hoje, prefeito de... Misael Oliveira? Exatamente. Ele jogou no Caldas? Foi jogador nosso aqui, um dos jogadores mais caros, né? Na época pagava R$50 para ele vir de Goiânia, vir cá e jogar, e por sinal foi um dos grandes atletas que nosso time teve. Então, e hoje ele está lá como prefeito, fazendo um bom trabalho, a gente deseja sucesso para ele, é nosso amigo, e o futebol tem essa vantagem, da gente fazer amizade. Né? Então, através do futebol, a gente conhece muita gente, a gente está sempre indo nas cidades vizinhas, então você tem um acesso grande e é uma parceria, então é uma motivação para a cidade. Caldas Novas não desfazendo de todas as outras cidades do interior de Goiás, mas eu acho que é uma cidade que ela tenha hoje a obrigação de ter um time de profissional na cidade, porque através do time você está divulgando a cidade. E nós, graças a Deus, temos o privilégio de morar nessa cidade turística, uma cidade que recebe gente aqui do mundo todo. Então, acho que assim, quanto mais divulgar a cidade, é melhor. E através do futebol, do esporte, a divulgação fica uma divulgação até mais barata para o poder público. E até para a gente entender o contexto que foi criado essa liga e esses clubes, como é que era
já na década de 80, ver o futebol tão distante, já que Goiás, Vila, Atlético, Goiânia tinha uma rivalidade, Catalão, Piracanjuba tinha time, Piras do Rio tinha time, Morrinhos e Caldas Novas não tinha. Exatamente, isso aí foi uma das coisas que Caldas Novas ficou assim dependendo, andando atrás dos outros municípios, os outros municípios, todo mundo com time e tal, e aí que nós, isso aí dá um ânimo, tá, a gente também, né? Porque que Morrinhos tem 2 times e Caldas Novas não vai ter um, né? Palmeiras da mesma forma, então aí que surgiu essa força, a reunião do pessoal para nós fazer esse time, aí nós fizemos, e na época que o time foi disputar a primeira vez, a segunda para subir para a intermediária, aí nós fomos convidados pela Federação Goiana, me falha a memória agora, para preliminar de um time, mas nós saímos daqui os 2 times, o Caldas Atlético Clube e o Caldas Esporte Clube, e fomos fazer uma preliminar lá no Serra Dourada. Então isso aí para nós foi um grande sonho, um grande avanço, né? Onde você entrou pelo Serra Dourada, foi conhecer o vestiário e tal, então você entrar lá com um time de futebol, eu me sinto honrado com isso. Então eu tive o privilégio, nós temos um time, e na época tudo difícil, os 2 times foi num ônibus só, dado pela prefeitura daqui, e fomos lá e fizemos esse jogo. Infelizmente o meu time perdeu nesse jogo lá, mas foi uma confraternização boa do time. Aqui era 2 times, mas eram todos amigos aqui na cidade, não tinha aquela rivalidade ferrenha. Era o Caldas e o Caldense? Exatamente, então os 2 times já teve esse privilégio de jogar lá dentro do Serra Dourada. Adair, e vocês fizeram parte de um grupo de pessoas que fundou, ou um grupo que fundou 3 times. A Associação Atlética Caldense, a Associação Atlética São José e o Caldas Esporte Clube. São José que era da mercearia de vocês. E aí desses 3 times, o que vinga é o Caldas, não é o que leva o nome da mercearia. Como é que foi? Exatamente. Como o meu irmão Gilson estava dizendo, a gente preocupa também de divulgar a nossa cidade, porque nós viemos para aqui e aqui nós apaixonamos, né? Vivemos a família toda, e aqui nós já casamos, criamos nossos filhos. Hoje estou aqui no escritório que pertence também à minha filha, hoje é uma advogada com meu genro. Então é uma história longa que você passa a amar, e resumindo a situação, você se apaixona por isso, né? Então a gente também tem uma certa responsabilidade de também não ver só o lado da gente, a gente tem que ver o lado do povo, da cidade, do município. Então a gente quis exatamente deixar a nossa paixão do nome que era do São José para o Caldas, porque para divulgar, como você vai, queremos divulgar também a nossa cidade, onde o município, que hoje você chega coisa falando Caldas Nova, então é mais fácil, né? E mais, a gente fica mais honrado de divulgar a nossa cidade. No próximo bloco, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, nós vamos querer saber como foi a escolha das cores, como foi também a confecção do escudo, enfim, a criação do Caldas, também o crescimento do Caldas. Jogos inesquecíveis. Que chegou a estar invicto por 12 rodadas, chegou à liderança do Campeonato Goiano de 1994, dentre outros assuntos, estádio Serra de Caldas, como era na sequência do Futebol de Goiás e Suas Histórias. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo. Futebol de Goiás, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Neste final de semana começa a 14ª edição do Campeonato Goiano da Terceira Divisão. 9 equipes vão lutar por 2 vagas na segunda divisão estadual em 2016. Um fato chama atenção no histórico da competição, que começou a ser disputada em 2002.
Nenhuma equipe conquistou a terceira divisão por 2 ou mais vezes. Em 3 edições, foram realizados 338 jogos, com 1.042 gols, uma média de 3,08 por partida. Os campeões da terceira divisão foram a Aparecidense em 2002, o Mineiros em 2003, o Rio Quente em 2004, o Trindade em 2005, a Itaúsuense em 2006, o Santa Helena em 2007, o União Inhumas em 2008, o Atlético Rioverdense em 2009, a Associação Goiatuba em 2010, o Grêmio Anápolis em 2011, o Caldas Novas em 2012, o Novo Horizonte em 2013 e o Itaberaí em 2014. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias está contando também as histórias das equipes do interior do nosso estado. E hoje vamos de Caldas Esporte Clube, uma equipe que foi fundada no ano de 1981 e teve o seu auge na década de 90, disputando inclusive o campeonato estadual de 1994 com muito destaque. Estamos conversando hoje com o Gilson e também com o Adair, que na cidade de Caldas Novas são conhecidos como os Mineirinhos. Gilson, as cores do Caldas, como foi para escolher as cores? Não, o time vai ter azul, branco e vermelho. Como é que foi? Foi a reunião que fizemos, né, para saber as cores do time. Aí foi sugerido, aí um dava uma ideia, o outro, e quando surgiu esse azul, vermelho e branco, então a maioria apoiou essa cor e assim fizemos. Da mesma forma foi o escudo do time, que foi CEC, né, Caldas Esporte Clube, que como uma cidade turística que vive graças a Deus dessas águas quentes que Deus nos deu aqui, então nós fizemos também isso aí, o tipo de uma ondinha da água, tal, o azul da água é onde sugeriu isso nessas reuniões também, cada um dando uma ideia e sugeriu, e por sinal ficou muito bonito. Foi o nosso uniforme que está aí prevalecendo hoje, e com certeza hoje, depois de muitos anos, essas cores com certeza vai dar alegria para o nosso povo de Caldas Novas. Mas não é ligado a nenhum clube, por exemplo, nessas pesquisas que a gente faz, o rubro-negro do Atlético é por causa do Flamengo, o verde do Goiás é por causa do América de Araguari. Tinha algum... do Palestra Itália. E do Palestra Itália. Tinha alguma relação com algum clube que algum de vocês torcia antes de mexer com o Caldas? No primeiro, assim, no escudo, quando eu dei a ideia, e eu gostava muito do Santos, sabe? Então o desenho, assim, mais ou menos é quase o escudo do Santos Futebol Clube. Foi uma ideia minha e foi acatada também na reunião, e aí com isso aí a gente acrescentou as coisas, as origens de Caldas Novas, da cidade, as águas, e aí complementou e ficou um escudo muito bonito. Adair, e o estádio Serra de Caldas? Existia nessa década de 80, ali no finalzinho da década de 70, início dos anos 80? Não, ele surgiu na época que, quando no início desse futebol, início do nosso campeonato, ainda nós jogávamos em campo de terra. E depois, de imediato, surgiu um novo estádio com o nome de Carecão, que, inclusive porque era sem gramado, né? Então, e aí já veio o novo campo, o novo estádio, e foi um cimento rápido, porque na época, hoje já está fazendo falta, porque hoje estão pequenos, então estamos necessitados de um estádio à postura da nossa cidade. Nós cobramos aí muito da nossa administração, da reforma do estádio. Quer dizer, hoje nós vamos disputar um campeonato, inclusive a Federação Goiana já nos impede. Você tem que lutar muito, ao invés de eliminar alguma coisa, porque o nosso estado não está competente, não tem estrutura para disputar um campeonato. Adair, mas assim, o Carecão é onde hoje está o estádio Serra de Caldas? Ele, sim,
É porque era 2 terras, tínhamos até 2 campos meio ligados um ao outro. Então, para crescimento de um, fizemos só um. O Carecão se tornou o Serra de Caldas. E houve uma mobilização na cidade. Você citou agora há pouco o Jefferson Aragão. Ele nos disse que recebeu pessoas ligadas à diretoria, até então, do Caldas, pedindo doações no comércio aqui de Caldas Novas. Houve realmente essa mobilização? Você se lembra disso? Para a construção, para a edificação do estádio? Com certeza. Foi uma luta muito grande, cada um dava o que podia, e o Jefferson à frente, uma comissão grande, e realmente foi exatamente por isso aí. E, infelizmente, a nossa cidade, em termos de desporto, era um pouco a desejada por recursos públicos. Nós temos pouco. Toda época nós fomos nessa dificuldade. Todos os presidentes, ex-presidentes do clube, se tornou endividado, perderam aí imóveis, inclusive o Jefferson Aragão perdeu tudo que ele tinha, das lojas, as coisas, para assumir dívida do clube. Nós perdemos uma quantidade na época, ficamos endividados muito nessa época, que gastamos aí até uns 10 anos para concluir, acertar todas essas dívidas, mas não ficamos devendo ninguém. Trabalhamos em um grande espaço da vida para cobrir dívida do clube e tudo, mas nós deixamos e nunca abandonamos. Gilson, e nessa trajetória de vocês como dirigentes, como idealizadores, tem um jogo inesquecível que marca a sua memória como dirigente e torcedor do Caldas? Existem alguns jogos, sim, sabe? Um dos jogos que ficou, assim, bem gravado, e às vezes, quando a gente encontra os diretores antigos, às vezes, falando em futebol, a gente ainda comenta daquele jogo que foi lá em Lusiânia. Foi um dos primeiros jogos nossos na primeira divisão, e nós fomos jogar lá em Lusiânia. Do dia 1º de maio? Exatamente. Aí chegamos lá e, por uma sorte nossa, e nós lá, poucos torcedores do Caldas tinham acompanhado nós, porque é uma cidade longe, né? Aí nós era pouco torcedor lá e tal, e de repente lá nosso time faz 1-0, e aí nós vibramos muito e tal, fizemos muito barulho. Resultado, concluindo a história, depois do jogo nós ficou lá mais ou menos na arquibancada lá perto do pessoal que estava nos protegendo lá, pessoal da imprensa lá e tal. Depois de 3 horas que nós desceu de lá para vir embora, porque realmente a nossa empolgação foi muita, que nós saiu daqui querendo ganhar, mas sabendo que o time de lá já tinha uma tradição e tal, então era muito difícil o Caldas ir lá e ganhar esses 3 pontos, e nós por sorte fomos lá e ganhamos esses 3 pontos, empolgamos muito e tal, e na comemoração e tal, e criou ali uma meia dúzia de gente lá que não achou bom essa comemoração nossa. Que resultado, nós tivemos que ficar lá, caso esperar escurecer para vir e conseguir enviar para vir embora. Então ficou um jogo na memória nossa, isso aí. E rivalidades com as cidades próximas? Adair, você se lembra, assim, de confrontos com times de cidades aqui da região que marcaram? Algum que você tenha saudade? Um freguês? Não, isso é vários, né? Porque quando você entra numa competição, realmente todos querem ganhar, né? E o futebol não é diferente. Então, a correr de uns jogos e aquela necessidade de uma classificação e alguma coisa assim, então realmente cria aquela vontade, começa a própria torcida a envolver o clube, né? Assim, a gente também se empolga e às vezes você acaba se envolvendo, criando às vezes até uma discussãozinha, que acontece normal de jogos, né? Gilson soprou aqui no meu ouvido Itumbiara. O que tem em Itumbiara? Itumbiara sempre foi assim, um clube mais tradicional, um clube mais assim, foi sempre mais aprovado pelo município, mais ajudado, e então com os grandes jogadores, né? Com grandes jogadores, e nós com o nosso time pequeno, e de vez em quando eu pegava eles e a gente sempre ganhava, né? Então isso criou uma rivalidade, porque com os jogadores grandes, de custo alto, e nós um pequenininho, mas de raçudo.
e isso nos trazia certa rivalidade, mas no final das contas tudo bem, tudo amigo, tudo companheiro, e futebol é assim. Qual que é o grande craque que para vocês da história do Caldas? O melhor jogador, aquele que encheu os olhos? Aqui tem um craque que ele jogou, na época já era já bem idoso, né? Inclusive hoje é chamado Mestre João Cecílio, né? Um fundador do Caldas também, foi jogador. Mas nós surgimos aqui o Edinho. O Edinho já foi jogador aqui do Caldas e ele cresceu e foi para alguns clubes, nem me lembro. Eu não sei se é Goiás, ele jogou até no Goiás, né? Exatamente. O Edinho. Então foi um dos que mais se destacou aqui. Tem o Wellington, né? O Wellington também, o Wellington Dias. E tem mais, eu não me lembro um recorde, mas tem vários. Já teve vários atletas aqui que seguiu carreira e foi de sucesso. Você lembra de outro jogador, um técnico? Não, o técnico, nós tivemos um técnico muito bom que veio para Caldas Novas e ele mora aqui até hoje, que é o Filinto. Então foi Filinto Holanda. Filinto Holanda, grande amigo da gente. Ele veio, então ele tem os méritos dele também, porque ele começou com a gente essa luta, esse sonho, ele vindo para Caldas Novas, então ele abraçou isso aí, trouxe muito jogador, é um cara de total confiança, então ajudou muito. Então esse é um técnico que deixou a marca dele no time e além de tudo a amizade, sabe? Porque futebol é aquilo que eu falei, a gente faz amizade, então, e ele gostou tanto da cidade que mudou pra cá, casou aqui ele vive até hoje. Gilson, Adair, os irmãos mineirinhos, pioneiros do futebol aqui da cidade de Caldas Novas, estão contando hoje a história deste clube que no futebol goiano teve destaque nos anos 90 e tem sobrevivido até hoje, disputando competições de base. O Caldas busca também retornar a disputar a segunda, quem sabe um dia na primeira, e daqui a pouco nós vamos querer saber um pouquinho também da realidade, o que acontece hoje com o Caldas Esporte Clube, e os irmãos mineirinhos vão passar esse bastão para o atual presidente. Não é isso, Vinícius Tondo? Isso mesmo, Rafael. Futebol de Goiás volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Wellington Dias nasceu no dia 11 de outubro de 1977, em meio às águas quentes de Caldas Novas. O jogador iniciou a carreira esportiva no Caldas Esporte Clube em 1994. Diante de sua qualidade, foi aprovado em uma peneirada no Flamengo, no Rio de Janeiro. No entanto, decidiu voltar para casa, por sentir saudade dos pais. Após passagem no futebol goiano, em clubes como Atlético, Vila Nova, Anapolina e Craque, Wellington Dias chegou ao Brasiliense em 2001. No ano seguinte, foi peça-chave no time vice-campeão da Copa do Brasil, quando o time Candango perdeu a decisão para o Corinthians, e o Wellington Dias foi o vice-artilheiro da competição com 8 gols. O Wellington Dias atualmente vive na cidade de Caldas Novas, onde trabalha como corretor de imóveis. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, Rede da Construção, Clínica Veterinária Dog Company e Shopping do Escritório. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que você pode acessar o www.futeboldegoias.com.br e conhecer um pouquinho mais da história do futebol goiano, Rafael. Das equipes da capital
e neste ano de 2015 também com novidades, e além das fronteiras de Goiânia, também nos times do interior que fazem parte da história do futebol goiano. Estamos recebendo os irmãos mineirinhos, o Adair e também o Gilson. Adair, hoje você é atualmente, até o ano de 2016, o presidente do Conselho Deliberativo do Caldas Esporte Clube. Exatamente. Hoje eu sou presidente, o meu irmão também faz parte do Deliberativo também, e o meu genro, que é o Gleitson, é o atual presidente. Então, nós estamos nessa batalha, lutando devagarinho, pondo os pés no chão, e pretendemos participar aí na 3ª divisão. Vinícius, então vamos saber o que acontece hoje. Como está o Caldas Esporte Clube? E chamamos para a roda o Gleidson Rocha, hoje advogado, presidente executivo do Caldas Esporte Clube. O futebol de Goiás tem o prazer em recebê-lo, Gleidson. Como está o Caldas Esporte Clube atualmente neste ano de 2015? Inicialmente o prazer é todo nosso em falar para esse grande veículo de comunicação, principalmente acerca do Caldas Esporte Clube, que acaba sendo um sinônimo aqui de futebol da região. Boas lembranças traz para toda a cidade aqui de Caldas Novas. Bom, o Caldas nos últimos anos, desde a gestão do meu precursor, que é o Sebastião Arantes, que hoje também faz parte da nossa diretoria, mas que contribuiu imensamente para a continuidade dos trabalhos do Caldas. Então, desde a sua gestão, nós viemos procurando investindo ano a ano nas categorias de base do clube, de forma que nós pretendemos, num pequeno espaço de tempo aí, talvez voltar aí aos anseios, né, da cidade e novamente colocar o Caldas talvez disputando as categorias profissionais do futebol goiano, mas preferencialmente com atletas formados nas categorias de base. Então hoje nós investimos aí em parcerias com as grandes escolinhas da cidade que tem esse trabalho formado. Então essas parcerias têm dado frutos para o clube, em que a gente tem participado de categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 dos campeonatos goianos e das taças, né, de Taça Mané Garrincha, das diversas outras patrocinadas pela Federação Goiana. Inclusive, um dos grandes sonhos nossos aqui na diretoria é tentar colocar o Caldas Esporte Clube na Copinha São Paulo. Então nós já estamos a meio caminho andado disso. Para isso basta a gente conseguir um feito de ficar entre os 3 primeiros colocados do campeonato, coisa que a gente acha que não vai ser difícil pelo trabalho realizado na categoria de base, e logo teremos uma representação aqui do Sudoeste Goiano, lá na Taça São Paulo, onde será uma das maiores vitrines do futebol júnior, né, do Brasil. Aqui na cidade de Caldas Novas, dando um giro pela cidade, a gente percebe que o Caldas tem estrutura, sede. Como está esta atual estrutura? De que o Caldas dispõe, em inglês? Bom, hoje o Caldas Esporte Clube, ele tem, vamos falar assim, um patrimônio até invejado por muitas das equipes goianas, né? Grandes equipes talvez não disponham da estrutura física que nós temos aqui na cidade de Caldas Novas, dadas as gestões anteriores dos ex-presidentes, dos conselheiros que hoje ainda estão no clube, dos quais eu até peço licença para citar aqui, o Adair, que é o presidente, o Gilson faz parte do conselho também, os irmãos dele, o Wilson Pereira e Luiz Pereira também, conselheiros do clube, o Itacir Renos, que é um grande parceiro nosso de um restaurante aqui na Anamia da cidade, que também colabora bastante com o desenvolvimento das nossas atividades, e o Ademiro Belo também, que faz um brilhante trabalho, todos conosco aqui. Então, esse patrimônio nosso hoje, nós dispomos de uma sede social num local privilegiado da cidade, e que comporta aqui mais ou menos 30 atletas hospedados, né, para as temporadas que a gente faz. E a gente tem procurado utilizá-la justamente para os atletas que vêm de fora da cidade, que nós não limitamos só na circunscrição aqui da cidade. A gente sempre traz um atleta de um ou outro estado, de uma outra região, de uma outra cidade vizinha. E nós temos a condição de estar hospedando aqui, diminuindo os custos, né, que seja da família, que seja do próprio clube, com relação à hospedagem e alimentação. E nós temos também uma área de aproximadamente 50 mil metros, onde tem um campo de treinamento.
que a gente já está movimentando esforços também para converter em mais 3 outros campos para fazer um grande CT de treinamento, que a gente espera que seja aqui o maior do Centro-Oeste, não desmerecendo os clubes de capital, mas com certeza, esquecendo eles, deixando eles a um segundo momento, de interior vai ser a maior estrutura do interior goiano. Gleidson, você fala sobre investimento na base e tudo. Hoje, como o Caldas se mantém vivo? Bom, o Caldas hoje se mantém vivo com o patrocínio de muitos empresários aqui na cidade que acreditam nesse projeto, que é um projeto que, vamos falar, foi planilhado para funcionar. Não é aquele que simplesmente a gente eventualmente participa de um campeonato, coloca a cara simplesmente por participação. A gente está participando realmente com intenções futuras. E a gente está tentando demonstrar isso na nossa cidade, e a cada dia que passa, os empresários locais, os amantes do esporte, e principalmente aqueles torcedores mais antigos do Caldas, têm acreditado nesse projeto e têm dado maior credibilidade ante os resultados que a gente vem alcançando. Então a gente pensa que no futuro próximo aí, o Caldas, né, além dos subsídios que são disponibilizados pelo poder público, que o Gilson foi muito bem em falar aí, a parceria que a gente tem com o município. É claro que nós não vamos pegar o dinheiro aqui, pode ser investido em saúde, educação e outras obras básicas para a população de Caldas Novas. Mas a gente sabe que o lazer também é muito importante na vida do sofrido povo brasileiro, dentre eles o Caldas Novense, o goiano em si. Então, as parcerias que são realizadas, por exemplo, se o prefeito um dia consegue, com um amigo dele ou com um terceiro, a cessão de um ônibus para levar os atletas em determinado jogo fora da cidade, já é uma ajuda muito grande para o clube, que talvez teria que despender 3, 4 mil reais para essa viagem. Então isso tem dado certo, essa parceria, e tende a cada dia que passa melhorar a cada vez mais. E aquilo que eu falei, como a gente está trabalhando a nível de parcerias com as escolinhas locais, isso também tem dado certo, a gente transfere parte da responsabilidade, principalmente a responsabilidade financeira, para esses parceiros. Então tem dado certo sim, e tende a continuar. A gente espera que no futuro próximo aí os resultados a serem colhidos sejam bem favoráveis para as nossas equipes. Gleidson, atualmente vocês estão vendo um concorrente, um co-irmão, crescer dentro do quintal de vocês, dentro da cidade de Caldas Novas. Vocês serão parceiros, futuramente pode-se imaginar uma fusão entre Caldas e Caldas Novas Atlético Clube, ou pode estar surgindo, nascendo uma rivalidade? Bom, eu falo assim, dificilmente vai surgir uma fusão das duas equipes, tá? Isso aí é fato público e notório, mas de qualquer sorte, se eu torço para as bandeiras da nossa cidade, qualquer time que for levar o nome de Caldas Novas aí pelo Brasil afora, a gente sempre vai torcer. Agora, eventual disputa entre Caldas Atlético e Caldas Esporte, sem dúvida nenhuma, vou falar que sou Caldas Esporte desde criança e disso eu não vou mudar. Agora, parcerias são sempre bem-vindas para qualquer uma das equipes. Hoje eles disputam só a categoria profissional, nós disputamos só a categoria de base. Então, dessa forma dá para ter muitas parcerias. Se ele quiser utilizar alguns dos nossos atletas que se revelarem aí, vai ser muito bom essa parceria. E da mesma forma, se ele puder colocar alguém também nas nossas categorias de base, vai ser uma parceria excelente nesse sentido. Hoje, o futebol de Goiás e suas histórias quis saber um pouco das histórias do Caldas Esporte Clube. Por isso agradecemos você, um dos irmãos mineirinhos, Adair. Obrigado por ter abrido as portas aqui da cidade de Caldas Novas pra gente. Nós que temos a agradecer a equipe de vocês ter vindo até nossa cidade, nos procurar, como você me ligou ontem. A gente jamais pensaria de uma reportagem dessa, de retornar, de buscar lá atrás, coisa que a gente até tinha, às vezes, até esquecido, né? Então isso nos traz também um prazer imenso, que nos alegra muito, e nós temos só agradecer vocês, a equipe de vocês, e dizer a vocês que nós estamos aqui ao momento oportuno, que vocês quiserem passar um dia aqui na nossa cidade, vir conversar com a gente, nós temos um prazer imenso em receber vocês aqui na nossa cidade. Muito obrigado, viu, Gilson, pela atenção, pela ajuda, pela logística, pelo apoio logístico aqui do futebol de Goiás, para vir contar um pouco da história do Caldas. Vinícius, a gente que fica, assim, até de certa forma emocionado em recebê-los vocês aqui, e a nós de maneira poderia deixar de parabenizar esse trabalho seu, Vinícius, do Rafael, de estar aqui em Caldas Novas, saindo lá da capital, vindo aqui para o interior, para ir a gente buscar a coisa lá no fundo do baú. Então isso aí,
com certeza esse bate-papo aqui nosso aqui, de 1 hora aqui, mais ou menos, então é um filme que passa na cabeça da gente. Então a gente fica feliz dessa iniciativa de vocês estar resgatando o que é o time, todos os times de toda a cidade do interior que tem um time. Então esse time de futebol ficou difícil do cara começar ele, levar ele até para a primeira divisão, e às vezes essa história fica apagada. Eu, por exemplo, nesse tempo tudo que eu estou em Caldas Novas, hoje que eu estou recebendo vocês aqui, com essa intenção de resgatar a memória, o nascimento desse time, que é um nascimento de um filho da gente, que a gente ama como se fosse um filho da gente também. Então, assim, de certa forma, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Nós é que devemos dever essa obrigação para vocês e parabenizar vocês por esse trabalho, e tenho certeza que agora os torcedores do time de Caldas Novas hoje vai ter acesso a isso aí para saber. Então aquele apaixonado do time, ele vai passar a saber da história do time desde quando ele começou até a atual gestão, porque hoje se você pergunta de um time, de um Goiás, de um Caldas tal, às vezes a memória de 3, 4 anos para cá, para trás esqueceu, e para trás também teve suor. Adair, Gilson, os mineirinhos, vocês passaram o bastão pro Gleidson. Sucesso para o Caldas Esporte Clube, para que continue existindo, crescendo, disputando competições e, lógico, prestigiando o futebol goiano. Valeu, Gleidson. Valeu, nós agradecemos aí a oportunidade de participar nesse grande líder de audiência aí, né? Não vou falar de Goiás não, porque com a era moderna aí já transcende, né, os limites territoriais. Então a gente sabe que a gente vai ser escutado aí Brasil afora e talvez até mundialmente via internet. Então a gente agradece a oportunidade de contar um pouquinho a história do Caldas Esporte Clube, né? Até eu fico surpreso com algumas coisas que escutei aqui hoje, porque a gente houve algumas coisas que são lembranças mesmo, que a gente quase não tem oportunidade de discutir, a gente vê muito os momentos atuais. Isso é muito bom pra gente. Muito obrigado, Gleidson. Vinícius Tondolo, conhecemos hoje um pouco das várias histórias do Caldas Esporte Clube. E você fica agora com o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Ainda mantendo o sonho de escapar do rebaixamento na temporada 2014, o Vila Nova viajou até Natal para enfrentar o América, na Arena das Dunas, no dia 26 de setembro pela Série B do Brasileirão. O time comandado por Christian Lauria venceu fora de casa por 1-0 com gol do lateral Cristiano. A emoção do gol é de Hugo Sérgio. Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! É nosso, Hugo Sérgio. 18 jogados até a final, tá 0-0. O Vila luta minuto a minuto, precisa da vitória. A bola tocada pelo lado esquerdo, vai Tigrão. Ela caiu na canhota, Léo Rodrigues se apresenta pra ponta esquerda. Se mandou, Léo vem pra bola, colocou o Kleber pra bailar. Léo bateu pro gol, bola faca, pintou a sobra no gol, encaixou. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. É nosso, é do Vila. Acredite, torcedor. Gol! Deixa o Vila me levar, Vila leva eu, Cristiano no segundo poste, chegou pra marcar, 18, etapa final, rasgo impossível no dicionário do Vila, Cristiano, um tapa nela no fundo no barbante.
O coração do Vila Novense salta de emoção. O Vila Nova não pode parar. Tigre da Vila Famosa tem que triunfar. Deixou o Vila me levar, ele levou. Cristiano no fundo do gol e gol que vai dar a vitória pro Vila. Mais uma reação nesta Série B. O que corre nas minhas veias é da cor da sua camisa, Vila. Vibra muito Gutenberg Veronês, Maggi de Fleury, Abílio Júnior, José Valério, Alexandre Dantas, a bola é sua. Tá lá no fundo do barbante, vai dando o Vila, é Cristiano neles. Vila 0 América. Fica por aqui mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Chegamos à edição de número 72, programa que faz parte do grupo Futebol de Goiás. Já estamos com mais de 2.000 fichas cadastradas em nosso site, mais de 50 mil jogos cadastrados e 3.000 jogadores com perfis cadastrados em nosso site. Tem um jogo inesquecível? Acesse www.futeboldegoias.com.br. Interaja com a nossa redação, com a nossa produção, por meio da nossa página no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, Rede da Construção, Clínica Veterinária Dog Company e Shopping do Escritório. Atenção, preparou, correu e chutou.